Money Report conversa agora com o Maurício Catani, o CEO da Unisys, que vai nos contar como a empresa moveu toda a sua força de trabalho dos escritórios para casa em menos de uma semana, num grande esforço. Catani, como vai? Tudo bem? Tudo bem, André? Bom dia, boa tarde, pessoal. Essa foi uma movimentação interessante, André, porque nós somos uma empresa de tecnologia, uma empresa global com aproximadamente 20 mil pessoas servindo clientes ao redor do mundo, e a gente tinha, numa situação normal pré-crise, já o conceito de home office e home-based, mas isso era de forma eventual. Então, na nossa estatística, mais ou menos, numa situação normal, a gente tinha diariamente mais ou menos 15% da nossa força de trabalho trabalhando de casa, remotamente, e 85% nos nossos escritórios espalhados pelo mundo. Quando a crise chegou, a gente inverteu rapidamente esses percentuais. Então, a gente chegou a 95% da nossa força de trabalho trabalhando remotamente e 5% só trabalhando dos escritórios. E essas pessoas são, na verdade, as que suportam as 95% que estão trabalhando de casa, que não tem como fazer um trabalho remoto mesmo. São as pessoas de manutenção dos nossos equipamentos, manutenção das plataformas, e os nossos atendentes de campo que suportam os clientes com serviços essenciais. Então, 95% da nossa força trabalha remotamente. Para nós foi um exercício interessante, porque, e na verdade, ele foi mais logístico do que tecnológico, porque, como isso faz parte do nosso DNA, né, garantir um trabalho remoto de forma segura, do ponto de vista de tecnologia, os nossos usuários, os nossos colaboradores já estavam preparados com seus equipamentos para suportar trabalho remoto. Então, esse não foi o grande issue, né? A adaptação foi justamente logística, a gente entender. E aí o elenco aqui, na verdade, são 5 pontos que a gente levou em conta e pode servir aqui para os nossos clientes e para a nossa audiência aqui, que a gente levou em conta ao definir esse programa de mudança. Primeiro, obviamente, é entender as pessoas, pensar nas pessoas, os nossos colaboradores, onde eles estão e o que é possível fazer num momento de crise como foi o que a gente viveu. Entendendo isso, o segundo ponto é entender a tecnologia. Então, a gente está preparado tecnologicamente para suportar essa mudança das pessoas, entendendo que a tecnologia e as pessoas estão equalizadas. O terceiro ponto é justamente pensar na continuidade dos negócios, né? Nós somos uma empresa de serviços, então tudo que a gente faz é 100% baseado em pessoas. Trabalhar remoto implica em tecnologia e, considerando que tudo está funcionando bem, como é que a gente garante agora que o negócio vai continuar, né? Garantindo a continuidade do negócio, entender depois, num quarto momento, quais são os impactos que essa mudança pode acarretar, positivos e negativos, para aí você mapear quais são as oportunidades, né, de melhorar ainda mais o que você tem feito ou mitigar eventuais riscos, né? Então, no nosso caso, a gente levou em consideração esses 5 itens na definição do plano de mudança. A gente tem, como condição normal, a gente já tem os comitês de gestão de crise, porque essas coisas podem acontecer, então a gente ativou esses comitês rapidamente para endereçar e discutir esses 5 pontos que eu acabei de elencar. Feito isso, e com o nosso plano desenhado de mudança, em uma semana a gente colocou todo mundo em casa sem qualquer disrupção. Houve, inclusive, situações onde existem colaboradores que são, de fato, baseados em escritórios, e eles usam desktops, né? Não tem a necessidade de um laptop. Para não ter que comprar nenhum equipamento, a gente implementou um sistema logístico, inclusive, de transporte desses equipamentos para a casa desses funcionários. Garantimos aí conexão na internet, para quem não tinha uma banda larga tão parruda, né? Enfim, a gente deu todo o suporte aos nossos colaboradores para que eles pudessem ter uma condição de trabalho razoável e não houvesse qualquer disrupção no seu dia a dia ou no atendimento aos nossos clientes. Essa mudança, ela não começou de uma maneira. Eu quero crer que essa mudança não começou de uma maneira homogênea, quer dizer assim, na matriz deve ter se dado num período, em filiais diferentes, em unidades de diferentes países, elas se deram em outros momentos de acordo com o avanço da pandemia. Tá correta a minha suposição? Na verdade, quando a gente fala em uma semana, foi justamente globalmente. Claro que tudo aconteceu ao longo de uma semana,
mas nós tivemos uma reunião, um video conference com a liderança global, quando nós tomamos a decisão como companhia de fazer essas mudanças. E aí, como nós estamos organizados em regiões, Américas, Europa, Ásia-Pacífico, Américas, Europa e Ásia-Pacífico, exatamente. Cada líder regional definiu a sua estratégia. Então, América Latina e Ásia e a Europa são as regiões onde a gente tem o maior número de países para mover. Então, tem uma questão logística um pouco mais relevante aí. Então, cada líder regional definiu com a sua liderança regional como fazer. Nós aqui na América Latina, na porção América Latina de Américas, nós começamos pelas áreas de apoio. Então, as áreas que não têm atendimento direto ao cliente, sim, servem de suporte às áreas de atendimento ao cliente. A gente começou com as áreas de finanças, recursos humanos, marketing, porque isso foi mais simples. Enquanto essas mudanças aconteciam, as áreas diretas de atendimento ao cliente desenhavam os seus planos. Então, as áreas de Service Desk, por exemplo, a gente moveu gradativamente também para não ter risco de disrupção de negócio. Então, houve um calendário, um cronograma de mudanças dessas equipes. Basicamente, a gente tem uma grande equipe de Service Desk no Brasil e outra grande equipe na Colômbia, servindo toda a América Latina. Então, a gente fez uma mudança gradativa. As áreas de desenvolvimento de aplicações também. Então, avaliamos quais eram os projetos que essas equipes estavam trabalhando e que, numa matriz de risco, se houvesse um período de baixa de produtividades, como esses projetos seriam impactados, e também desenvolveu-se um cronograma. Mas tudo isso aconteceu ao longo de uma semana. A gente literalmente moveu quase 20 mil pessoas em 7 dias, globalmente. Pelo que você está me falando, vocês conseguiram fazer essa movimentação de uma maneira quase que orgânica, né? Até pela própria natureza da empresa. Que lições, se vocês tivessem que fazer isso novamente, quer dizer, voltando à normalidade, isso vai acontecer em algum momento. A empresa volta a trabalhar nos seus escritórios. Se eventualmente ocorrer um outro problema e a empresa tiver que deslocar os seus colaboradores, seus empregados para o home office, que lições vocês aprenderam nesse momento? Que dificuldades vocês tiveram que lidar? E de que maneira vocês fariam isso melhor agora, num futuro próximo? A gente tinha esse plano desenhado como plano de continuidade de negócios, mas a gente não tinha, obviamente, a menor ideia do que seria essa crise, como seria. A gente tinha a teoria no papel e a gente viveu isso na prática, né? Felizmente, esse plano se provou ter sido bem desenhado e deu certo. Mas, como você falou, sempre há oportunidades de melhora. O ponto, a gente não prestou muita atenção, na verdade, na questão logística, né? Então, embora eu tenha te descrito aqui as etapas que a gente desenhou para mover as pessoas, obviamente, problemas aconteceram, né? Porque você tinha restrição, por exemplo, em algumas cidades na América Latina, de movimentação de pessoas de fato. Então, alguns prédios foram literalmente trancados. Como é que você entra para pegar material de trabalho, essas coisas? Então, eu acho que como lição aprendida é a gente, sabendo que uma situação como o Covid pode se repetir, e eu acho que a certeza que todos nós temos é que a próxima crise virá, difícil dizer qual e quando, mas ela virá, né? E acho que a nossa geração viveu algumas crises, mas a mais recente, antes do Covid, tinha sido 2008, a crise financeira, 12 anos até chegar à próxima, que foi agora em 2020, não acho que a gente vai esperar outros 12, né? Vai haver uma crise num período de curto menor. Então, a gente tem que se preparar para essa questão. Eu acho que a questão de higiene pessoal, então, acho que nenhum plano de continuidade de negócios corporativo, a gente imaginava ataques terroristas, a gente imaginava perda de conexões, a gente imaginava ataques de hackers, mas em poucas situações a gente discutiu questões de saúde pública, né? E esse é um item que precisa entrar nos planos de continuidade de negócio, né? A questão de prover equipamentos, os nossos colaboradores que atendem clientes em áreas de risco, por exemplo, hospitais, de fato a Unisys não estava preparada para prover álcool gel, os equipamentos de proteção individual, álcool gel, máscaras, luvas e tudo mais. Nós tivemos que, de fato, correr com esses processos, identificar os fornecedores ao redor da região. Então, não é um fornecedor em São Paulo que resolveria todos os problemas da América Latina. Então, a gente teve que identificar
fornecedores num momento de escassez, porque o mundo estava em busca de equipamentos de produtos de proteção individual, né, para prover os nossos funcionários com esses equipamentos para poder continuar prestando serviço. Então, eu acho que foi uma resposta longa para a sua pergunta, mas é literalmente a gente estressar as discussões nos potenciais riscos em caso de crise. E aqui fica um reconhecimento de que a gente subestimou, ou talvez nunca tenhamos acreditado que uma crise de saúde pública desse tamanho pudesse acontecer e de uma forma tão rápida como foi a Covid, né? Então, na minha lista aqui de análise de continuidade, com certeza a saúde pública entrou como top 5 aqui. Catânio, uma última questão, uma curiosidade, talvez isso fique interessante para os nossos ouvintes. Durante esse processo, você foi consultado pelos seus clientes que estavam passando pela mesma situação, certo? E eles pedindo dicas operacionais para você, pedindo orientação, como é que eu faço, inclusive nessas questões pontuais fora do core business, né? Você estava falando das questões de equipamentos individuais, de logística e tal. Vocês chegaram a ser demandados por clientes vivendo o mesmo drama que vocês? Sim, e em alguns casos a gente conseguiu, inclusive, André, antecipar essas conversas com os clientes. Por quê? Como a gente, em muitas situações, a gente ajuda os nossos clientes nos seus serviços essenciais, então, por exemplo, redes de drogarias, redes de supermercados, hospitais, que são e estão sendo super demandados com isso, a gente fez uma conversa de antecipação, dizendo, olha, eu estou me planejando dessa forma para garantir o atendimento ao nosso contrato. Então, a Unisys está se comportando e tomando esses cuidados para que você não seja impactado. Então, os nossos executivos de relacionamento com os clientes, os responsáveis comerciais por cada conta, recebeu a missão de proativamente entrar em contato com os seus clientes e ter esse tipo de conversa e contar qual era o nosso plano, para dar essa tranquilidade para o nosso cliente, de saber que a Unisys é o parceiro que ele pode contar sim. E o que a gente falou, que faz parte do nosso DNA aqui, André? Como eu te falei, dos 5 tópicos que a gente avalia, um deles é a continuidade do negócio. E quando a gente fala de continuidade de negócio, as nossas ferramentas, elas permitem que os clientes estejam, de fato, sempre conectados, né? Aqui a gente viveu um caso de saúde pública, mas que gerou, de fato, riscos cibernéticos absurdos, porque com essa movimentação massiva de pessoas para trabalharem em suas casas, a maioria das empresas não estava preparada do ponto de vista de prevenção de segurança cibernética, né? E as nossas ferramentas prevêem esse conceito de que as empresas conectadas, elas permanecem conectadas, muito embora o risco tenha aumentado. Então, essa conversa de negócio com o nosso cliente, que assim, independente da forma como as coisas se desenham e independente da tecnologia que você usa, o nosso compromisso é manter o nosso cliente funcionando numa situação onde o mercado se retrai, obviamente, mas a gente não pode permitir que o nosso cliente perca negócio, perca volume, porque a tecnologia não funcionou. Ele pode perder por situações externas de crise, mas não porque a tecnologia falhou. E esse é o nosso compromisso. Então, antecipar essas conversas com os clientes, olha, contem com a Unisys como seu parceiro estratégico de fato, para te manter funcionando, mesmo em momentos de crise como esse que a gente está vivendo, é uma conversa super adequada. E deu super certo, né? Tanto que a gente está trabalhando como nunca, né? Avaliação, muitas empresas estão avaliando como diminuir a sua força de trabalho, diminuir jornada de trabalho, essas coisas. Obviamente, a gente tem essas discussões internas, mas o fato é que nossas equipes estão trabalhando tanto que a oportunidade de reduzir jornada é muito pequena, felizmente, né? Tá legal. Meu caro, muito obrigado. Money Report conversou agora com Maurício Catânio, CEO da Unisys, que contou toda essa operação que a empresa passou ao se deslocar dos escritórios para o home office. Catânio, muito obrigado. Obrigado, André. Foi um prazer.